And today is the day for many. Sharing the same goal is not sufficient. We must act together to achieve it. We established the partnership with SIGA in 2019. Emmanuel Macedo de Medeiros called us trailblazers of the integrity of football. Now I invite everyone to follow our trail. Rest assured that in UEFA, our member associations and other stakeholders, you will always have a supportive and reliable partner. Muito bom dia a todos e todas. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom dia também para a nossa audiência online pelo ge.globo e também pelo nosso canal do YouTube. Eu sou Gabriela Ribeiro, sou repórter, jornalista e repórter de esportes da Globo. Hoje tenho o prazer de estar aqui com vocês como mestre de cerimônias do primeiro Fórum da Integridade no Esporte da América Latina, o Sport Integrity Forum, promovido pela Sport Integrity Global Alliance, a SIGA e a SIGA Latin America, que conta hoje com a parceria do São Paulo Futebol Clube, que é nosso anfitrião, neste lindo auditório. Até brinquei que eu nunca tinha vindo aqui, já conheço vários lugares do Morumbi, hoje é a primeira vez aqui no auditório, acredito que de muitos nós também. O Sport Integrity Forum é um encontro focado na troca de conhecimento sobre as melhores práticas no esporte, com o intuito de impulsionar mudanças em temas críticos, como boa governança, integridade financeira, integridade das apostas esportivas, inclusão, diversidade, tecnologia, inovação, sustentabilidade e responsabilidade social no esporte. Esse é um encontro, como nós podemos ver aqui, recheado de representantes do governo, do setor privado, dirigentes esportivos e organizações da sociedade civil e faz parte da programação da Sport Integrity Week, a Semana Global da Integridade no Esporte, realizada pela Sport Integrity Global Alliance, a SIGA, em todo o mundo desde 2020. Essa edição, a edição deste ano está sendo realizada entre os dias 2 e 9 de setembro e oferece uma lista de oradores, um novo formato mais dinâmico e interativo e uma abordagem mais descentralizada que permite que todos desempenhem um papel ativo, que todos nós possamos participar aqui hoje. Para além dos eventos planejados e organizados pela SIGA e as subsidiárias continentais, foram engajados cerca de 70 parceiros anfitriões de mais de 20 países ao redor do mundo. E o São Paulo Futebol Clube também se orgulha de ser um dos parceiros anfitriões aqui no Brasil. É a SIGA Latin America e o São Paulo Futebol Clube trabalhando juntos pela integridade no esporte e aqui hoje do Morumbi para o mundo, e nós somos o exemplo disso.
E um aviso importante para todos nós, que estamos aqui também para a nossa audiência digital, que é possível usar a hashtag SIW2023 nas redes sociais, compartilhando fotos, compartilhando comentários também. E essa hashtag, claro, faz referência à SIGA Integrity Week, a Semana Global da Integridade no Esporte. Bom, sem mais delongas, a gente vai chamar aqui agora para compor a mesa de boas-vindas o presidente do São Paulo, da diretoria executiva do São Paulo, Júlio Casares. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. E o presidente do Pacto pelo Esporte, Paulo Kakinoff. A gente vai começar com os discursos de boas-vindas. Acho que vocês podem até se sentar. O Júlio começa, Reinaldo e Paulo, vamos nessa sequência. Alô? Tá ligado? Tá? Alô? Bom dia a todos. Não tá, não. Agora sim. Bom dia a todos. É uma satisfação receber na nossa casa, na sede do São Paulo Futebol Clube, meu amigo Emanuel, CEO da SIGA Global América Latina. Muito prazer. Ministra Ana Moser, em nome do governo federal. Também um prazer, em nome dos dois, eu saúdo a todos os participantes, dirigentes, os meus colegas na mesa, presidente, líder do futebol aqui em São Paulo e do Brasil, Reinaldo Carneiro Bastos, Paulo Kakinoff, presidente do Pacto pelo Esporte. Eu fiquei muito feliz quando o Armelin me deu a notícia que sediaríamos esse encontro, porque, quando assumimos em 21, a nossa principal bandeira como programa de gestão era implantar imediatamente o compliance. Hoje ele é uma realidade. Mas não só isso, um programa de integridade tricolor que trabalha exatamente as questões éticas, que trabalha a inclusão, a diversidade, como trazer ao futebol um canal de transformação da vida das pessoas, da sociedade civil. E o Morumbi, que é uma casa que abriga todos os setores, tem que abrigar essa pauta. Mas não só assinar a carta de intenção, eu tenho dito isso para o Armelin constantemente, nós temos a intenção, a prática e um cronograma de execução. E assim será. Assinamos também o Pacto Global da ONU, na questão do meio ambiente, na questão da governança, na questão social, inúmeras ações. Assinamos há pouco tempo, com o Conselho Nacional do Ministério Público, uma conscientização da vacinação, porque, com o advento da Covid, algumas vacinas se deixaram de ser aplicadas em crianças, aquelas questões básicas, e tem um déficit hoje. Então, o futebol é um instrumento, o futebol ele é um veículo. E o São Paulo hoje sente-se honrado em receber todos aqui, porque a transformação começa com atitudes práticas, começa com a nossa indução. E o São Paulo Futebol Clube, com seus 20 milhões de torcedores, ele não é só uma instituição que pensa nos seus fãs, ele pensa no ecossistema, ele pensa no adversário que só briga dentro de campo, mas fora está de mãos dadas por grandes causas. E ceder essa sede para esse magnífico evento, e depois nós vamos ter um grande jogo às 19 horas, é para nós, Mauro Silva, um momento de muita satisfação. Então, eu gostaria de trazer aqui as boas-vindas e dizer que o São Paulo é um soldado nessa luta. Ele não tem nenhuma questão de vaidade, de ego, de espaço diferenciado. Pelo contrário, o São Paulo ele está aqui para abraçar a todos e para abrir o debate e ser o indutor, junto com cada um, da transformação que a sociedade precisa fazer no campo do esporte. A ética, a transparência, a governança, o meio ambiente e a inclusão. O São Paulo acaba de bater todos os recordes da sua história como público presente e mandante. Quando nós assumimos, no auge da pandemia, porque foi em janeiro de 21, todo mundo com muita dificuldade, nós não tínhamos bilheteria, claro, não tínhamos patrocínio, e tínhamos um ambiente difícil pela frente. Mas, logo que começamos a abrir a presença de público, nós criamos o Setor Popular 1
que é no portão de entrada na arquibancada, e o setor popular 2, que é o coberto. São preços especiais de pessoas que jamais conseguiram assistir um jogo no estádio. São 14 mil lugares. E nós temos um compromisso, mesmo quando os ingressos são majorados, que aquele setor fique 50% do valor mais barato praticado. Isso fez com que o São Paulo se tornasse, eu falo com muito orgulho, o clube mais popular do Brasil. Hoje é uma realidade. Mas, para ser popular, nós temos que engajar esse mesmo torcedor em outras causas, o que estamos fazendo hoje. E essa transmissão que os veículos estão fazendo aqui é muito importante para reverberar, para que isso saia dessa sala de formadores de opinião e vá para as ruas, e vá para os grupos, e vão para todos os pontos desse imenso país. Saúdo a todos vocês, um bom dia, com muita alegria. Viva a ética no esporte. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, minha cara ministra Ana Moser. Como você mesmo me falou há minutos atrás, quando a gente passa a se encontrar com mais frequência, é que o esporte está sendo visto com mais frequência. Alguém do esporte, no Ministério do Esporte. Obrigado pela presença. Meu caro amigo Emanuel, CEO global da SIGA, um amigo já de alguns anos. Obrigado pelo convite de estar aqui. Meus caros amigos, meu presidente Júlio Casares, Paulo, companheiros de mesa, meu time, o Mauro Silva, nosso vice-presidente, doutora Mislaine, Dani, a CEO executiva do SIGA, meu presidente Rodolfo Canavese, que faz um trabalho brilhante no seu clube, algo diferente, vale a pena os senhores conhecerem. O time de integridade da federação, doutor Paulo Schmidt, doutora Mariana, doutor Renato, doutor Tiago, obrigado. Integridade é algo que vive, é constante no futebol paulista. Meu querido deputado, grande rubro-negro, Bandeira de Melo, minha amiga, parceira e colaboradora para sempre, Elô. Eu queria dizer aos senhores que integridade no futebol paulista, né, presidente Júlio? É algo que é corriqueiro, é intenso e é constante. O futebol paulista é pioneiro no combate à manipulação de resultados e outros crimes. Nós criamos o Comitê de Integridade, né, doutor Paulo, em 2015. Prevenção e investigação, não só de manipulação, assédio, abusos, doping, racismo, entre outros casos. Em fevereiro de 2020, pandemia querendo, já forte, nós fomos a Roma e encontramos Emanuel, levados pelo Dr. Pedro Tengrauze, que sinto falta dele aqui, mas foi ele que abriu essas portas, junto com a doutora Mislaine, e a partir daí nós caminhamos juntos para trabalhar em algo que a gente tem consciência que não acaba, mas diminui e, no mínimo, punir com os rigores da lei aqueles que são flagrados fazendo isso. Contratamos empresas internacionais para nos auxiliar no combate, como a Status Performance. E quando a gente encontra tanta gente aqui, num clube poderoso como São Paulo, e como o Júlio falou, eu tenho grandes alegrias no futebol. Uma delas é estádio cheio. É óbvio que encher o estádio, um clube encher o estádio, um local pequeno, facilita. No maior estádio do estado de São Paulo, precisa trabalho. E é uma emoção ver o Morumbi lotado, e é domingo 20 horas, sábado 16, sábado 21, quarta-feira 21h30, qualquer dia, qualquer hora, o torcedor são paulino acredita nesse seu projeto e fica claro isso. Muito obrigado a todos. O futebol de São Paulo estará sempre
de mão dadas com quem quiser estar junto para que a gente tenha boas práticas. Os times de São Paulo têm mostrado e têm dado bons exemplos. Bons exemplos se refletem em resultados técnicos também. Fazer bem feito gera vitórias, gera conquistas. E os números do futebol de São Paulo estão aí. Ontem, mais uma equipe tem calendário nacional. Ferroviária conseguiu acesso à Série C. São Bernardo lutando com acesso da C para B, conseguiu a primeira vitória nesse quadrangular decisivo. Mas são clubes, a Ferroviária rebaixada esse ano no futebol de São Paulo, mas como é um clube organizado, um clube que sabe o que quer, conseguiu um caminho importante para que ela possa, em 24, lutar melhor no acesso e voltar a conviver com a gente. Muito obrigado a todos. Bom dia. Olá, muito bom dia. Ministra Ana Moser, caro amigo Emanuel, Júlio, obrigado pela hospitalidade. E, na pessoa do Reinaldo, eu queria fazer um agradecimento especial a todas e todos presentes, porque a nossa manifestação individual em torno dessa agenda é, sem dúvida nenhuma, o que mais impacta no que nós estamos todos ambicionando, tá? Que é um posicionamento muito claro dos principais agentes, dos principais protagonistas do esporte na direção inegociável, né, da ética e da integridade. Eu acredito, não sei se essa é uma ambição pessoal muito elevada, mas que esse nosso encontro terá um efeito histórico que nós só poderemos mensurar com a devida propriedade daqui a algum tempo, uma vez que esse é o primeiro fórum de integridade com uma repercussão internacional acontecendo aqui no Brasil, através da tecnologia da SIGA, com quem o Pacto tem um orgulho imenso de anunciar uma parceria na direção de integração. Essa é uma agenda que ultrapassa fronteiras. Nós temos discussões muito importantes acontecendo agora, ameaças, né, que historicamente sempre tiveram presentes no esporte, mas elas vão se desenvolvendo com novas tecnologias, né, e procurando novos caminhos para nos desviar, né, do que o esporte tem de mais nobre, que é o desenvolvimento social, é o desenvolvimento educacional e para uma parcela muito importante da população do planeta, uma porta de entrada simultânea à inclusão e ao entretenimento. Então, a presença de cada um de vocês aqui e toda a atenção que nós estamos recebendo através dos canais de comunicação representa a importância desse assunto e, o mais importante, eleva a barra, né, de onde nós queremos chegar. Esse é um objetivo plenamente factível. Nós temos uma série de bons exemplos, né? Falamos agora bastante sobre a Federação Paulista de Futebol e os clubes aqui de São Paulo, por motivos óbvios, né? Nós estamos na casa de um dos principais. Como corintiano, não posso dizer que é o principal, tá? Perfeitamente dá para compreender, né? Mas é um dos principais. E a gente aqui absolutamente feliz e honrados, né, por podermos fazer parte. Em nome de todas as empresas que compõem o Pacto, eu gostaria aqui de reforçar o nosso compromisso de que os investimentos privados na forma de patrocínio ao esporte, que na soma dessas empresas representam aproximadamente 70% do fluxo financeiro, eles irão ocorrer sob a condição de total transparência e ética no esporte. Então, muitíssimo obrigado a todos novamente. Logo mais a gente terá, né, o início da sessão com os conteúdos que são relevantes sobre o como nós iremos evoluir nessa agenda. Obrigado novamente a todos. Obrigada, Paulo. Obrigada, Reinaldo. Obrigada, Júlio. E agora, para a composição da próxima mesa, eu chamo aqui a ministra do Esporte, Ana Moser, que foi medalhista olímpica do vôlei brasileiro,
Participou de 3 Jogos Olímpicos, tudo bem, Ana? Seul, Barcelona e Atlanta. E após deixar as quadras, criou o Instituto Esporte e Educação em 2021 e se tornou uma das diretoras da organização Atletas pelo Brasil. Ana Moser é a segunda atleta na história do Brasil a assumir o cargo de ministra do Esporte. O primeiro foi o Rei Pelé nesta posição. Obrigada, Ana. E eu chamo também o CEO global da SIGA e Chairman e CEO da SIGA Latin America, Emanuel Macedo de Medeiros, advogado de formação e executivo com mais de 30 anos de atuação no futebol e nos temas de governança e integridade no esporte. Ele também foi um dos fundadores e primeiro CEO da EPFL, European Professional Football Leagues. Minhas senhoras, meus amigos, muito bom dia. Quem aqui vos fala traz um sotaque português, mais propriamente um sotaque açoriano, e nesta diversidade de sonoridades encontra também uma razão de paixão, de complementaridade, que é aquilo que faz, de facto, que essa nossa língua comum, essa casa comum que se chama a lusofonia, seja tão interessante e tão importante. Mas permitam-me que, antes de começar por partilhar convosco algumas considerações, vos faço uma confissão. Afinal de contas, nós estamos numa organização de integridade. E a minha convicção é, de facto, esta. Eu confesso que não estou habituado a falar sentado. Quem me conhece sabe que eu sou um homem de ação. Eu sou um homem de combates, de causas, de total entrega. E sentar-me numa cadeira deixa-me um pouco maniatado. A segunda nota é para dizer que eu, quando falo do coração. Falo do coração, falo o que vai cá dentro, falo da alma. Sem guião, sem manuscritos, apenas guiado por a convicção genuína de que aquilo que nos traz hoje aqui, o esporte, é sem sombra de dúvidas um setor de atividade de enorme valor, que transcende estereotipos, que transcende cores da pele, que transcende backgrounds económicos e sociais, que transcende línguas, que transcende culturas. E que é um valor, e que é um setor que é merecedor do respeito e da consideração de todos. Mas para isso tem que liderar dando o exemplo. E são, pois, estes os pensamentos que me ocorrem quando entrei neste estádio de cores vibrantes, de emoções pulsantes e de tantas noites e dias de glória. Mas trago-vos aqui uma comunicação que tive o cuidado de escrever por volta das 4 ou 5 da manhã, quando o jet lag me despertou, pensando eu que já estava atrasado para alguma coisa. Porque esta é a primeira ocasião que eu tenho para me dirigir a vocês. E mais do que proclamações, eu venho assumir compromissos. Mais do que expressar intenções, eu venho pedir o vosso envolvimento. Envolvimento em causas, não em casos. Envolvimento em reformas, visando resultados concretos, não apenas em intenções e promessas adiadas. E por isso peço a vossa paciência. E, portanto, quero começar por me dirigir, em primeiro lugar, à senhora Ministra Ana Moser, dizendo-lhe que é um prazer, é uma honra tê-la connosco. Já foi feita alusão ao seu passado de voleibol e eu não lhe escondi a primeira vez que conversamos que a vi jogar muitas vezes nos meus Açores, na televisão,
vibrando com as conquistas do Brasil, porque em Portugal, durante muito tempo, nós só vibrávamos com as conquistas do Brasil, que é Portugal vestido com cores diferentes, e portanto quero-lhe agradecer essa autoestima, esse momento de exaltação positiva que nos proporcionou a todos nas quadras de vôlei, envergando as cores do Brasil e de outros times, e contribuindo também para formar mentalidades, consciências e propósitos que hoje aqui nos trazem. Muito obrigado. Eu também fui jogador de voleibol, mas claro, não se compara. Senhor Deputado Federal Eduardo Bandeira de Melo, meu caro amigo, Senhor Presidente da Federação Paulista de Futebol, caro Reinaldo, Senhor CEO do São Paulo Futebol Clube, nosso anfitrião, muito obrigado pela recepção calorosa e amistosa que você e toda a sua equipa nos têm dispensado. Cara Katie, CEO global da SIGA. Palavra de saudação especial também para a representante máxima das Nações Unidas no Brasil, com quem tivemos o distinto prazer e a honra de firmar um acordo de cooperação há poucos meses atrás. Senhor Presidente do Pacto pelo Esporte e do seu Conselho, caros amigos Paulo Kakinov e João Pedro Paulo Neto, em vocês, também na Daniela, que está aqui connosco presente, quero saudar todos quantos no tecido empresarial brasileiro, todos os sponsors, todos aqueles cujo exemplo de liderança foi determinante para que o futebol e o desporto brasileiro pudessem ter o alento, a motivação, o incentivo de trilhar caminhos em prol de reformas que há muito se faziam sentir. Obrigado pelo vosso contributo. Obrigado por pôr a integridade no esporte exatamente onde ele deve estar, que é no pódio. Contamos convosco, vocês sabem que podem contar connosco. Continuando, queria saudar também os representantes dos demais membros da SIGA Latinoamérica, os membros brasileiros, o Grupo Accor, C6 Bank, Passarelli, Sicredi, Instituto Edux, aqui representado pela sua presidente, a Cláudia Romano, que tive o prazer de cumprimentar ainda há pouco, e que a partir desta data passará também a ser membro da SIGA. Bem-vinda. Cara Kelly Santos, penso que também está aqui, atleta de sucesso, referência incontornável, e não me refiro apenas pela altura, mas pela sua envergadura e sua dimensão esportiva, e o palmarés que conquistou no Brasil e fora dele, e que representa todos os SIGA Champions, inclusive os de nacionalidade brasileira. A todos quero agradecer de forma sentida e sublinhada a vossa presença, o vosso estímulo, o vosso apoio. Permitam-me também que dirija uma palavra especial a todas as personalidades e organizações latino-americanas que integram, desde o mês passado, os comitês permanentes da SIGA. Tiago Gomes, João Pedro Paulo Neto, Roberta Codinhoto, Roberto Armelin, Pedro Tengraus, Pedro Cavazzoni, Hugo Passarelli, Sara Buschwitz, Renato Ribeiro, Paulo Perel, Ricardo Bueno. Brasil, Argentina, Chile, México, estão todos presentes. Muito obrigado pelo vosso contributo. Devo também destacar, não apenas por imperativo, mas por convicção, um grupo notável de líderes femininas que, a partir de há uns meses essa parte, muito nos honraram ao aceitar o nosso convite para serem mentoras globais no âmbito do programa de Global Mentorship em liderança feminina no desporto, que é promovido e liderado pela SIGA Mulher, cuja diretora-geral é a minha colega Katie Simmons, que está aqui. Estas líderes que aqui estão desempenham um papel fundamental, porque é da sua generosidade, é do seu tempo, é do seu compromisso que nasce a esperança e a possibilidade de outras líderes emergentes, de outras mulheres e jovens, poderem ver no exemplo de sucesso delas a oportunidade, a razão, o pretexto, a evidência de que elas também têm lugar no esporte. E têm lugar não apenas nas quadras, nos gramados, nas pistas. Têm lugar onde as decisões são tomadas, nos comitês executivos.
porque em 2023, em pleno século XXI, é impensável que no domínio do poder decisório das estruturas das federações desportivas internacionais, esta igualdade de género que tanto se apregoam seja reduzida a uns meros 27%. Temos muito para fazer e com elas estou convencido que poderemos encurtar essa distância. Por isso, saúdo de maneira muito especial, e se elas estiverem aqui, eu pedi o favor de se levantarem para podermos aplaudir o seu contributo. A Sandra Santos, diretora nacional de futebol e para a promoção do desporto feminino, do Ministério do Desporto. A Camila Villaverde, da UN Global Compact. A Ana Mesquita, de Atletas pelo Brasil. A Renata Maluf, a Sónia Cesar, a Sara Bushvics, a Natália Vicentini, a Camila Stefano, a Andrea Sculpira, a Ana Carmagnani, a Maria Viana, a Heloísa Rios e todas as outras. Quero agradecer-vos a vossa disponibilidade, a vossa generosidade, o vosso compromisso. Quero agradecer-vos e a todas as demais mentoras globais terem aceito o nosso convite e darem a oportunidade, como dizia, às novas gerações de mulheres e jovens no Brasil e por esta América Latina de poderem ter a legitimidade de ver o seu direito ao acesso ao desporto e nele poderem concretizar os seus sonhos, as suas aspirações e as suas carreiras profissionais. Uma palavra de reconhecimento é também devida aos hosting partners da SIGA Latinoamérica, que aqui estão. Daqui endereço um agradecimento sentido, especial, pelo contributo decisivo que estão a dar para que a Semana da Integridade do Esporte possa ser aquilo que já é um caso de extraordinário sucesso. Permite-me particularizar algumas dessas entidades. O Atlético de Minas Gerais, a Confederação Brasileira de Desportos de Neve, Em Busca de uma Estrela, Frente Parlamentar pela Modernização do Futebol, TV Globo, Ministério do Esporte, Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, Racing Clube da Argentina, Sport Integrity México, São Paulo Futebol Clube e tantas outras organizações sem as quais esta ousadia, esta ambição, este sonho, se quiserem, de pôr a integridade do desporto no topo da agenda não seria possível. Uma palavra especial também para os nossos Global Media Partners, em particular a Globo, e toda a sua equipa de profissionais liderados pelo nosso amigo Renato Ribeiro. Muito mais poderia dizer, porque a lista de pessoas a quem nós devemos agradecimento e a quem devemos tributar a nossa gratidão é longa e significativa. Mas, minhas senhoras, meus amigos, convenhamos, não é propriamente comum constatarmos na estrutura orgânica dos governos a existência de um ministério dedicado ao esporte, muito menos um ministério liderado por uma mulher, como é o caso sebejamente conhecido aqui do Brasil. Por isso mesmo, não posso deixar de felicitar o Governo. Felicitar o Governo, em primeiro lugar, por ter sabido reconhecer a extraordinária relevância do esporte, a sua dignidade e a sua função insubstituível que desempenha em termos sociais, educacionais, culturais e económicos, ao ponto de lhe atribuir, na sua orgânica, não uma Secretaria do Esporte, que é aquilo que acontece praticamente em todo o mundo, inclusive em Portugal, mas um ministério, um verdadeiro ministério, com força, com peso, com o simbolismo que isto encerra. E é naquilo que é, sem dúvida, uma demonstração de coerência política, de inteligência política, que espero possa fazer escola noutros governos, aqui na América Latina e por todo o mundo. Em segundo lugar, felicito o Governo por ter à frente da pasta de um setor tão importante como é o desporto, por ter à frente deste Ministério uma mulher. Uma mulher do esporte, como já foi aqui vincado. Uma referência maior do esporte.
e que, através do esporte, deu tantos momentos de glória ao Brasil. Uma mulher, minhas senhoras e meus amigos, guerreira, como já ouvi dizer, determinada a imprimir uma profunda e muito necessária reforma no esporte brasileiro. Uma reforma que leva décadas de atraso e que não pode ser mais adiada. Uma reforma absolutamente indispensável para colocar em definitivo o esporte brasileiro e, por conseguinte, o próprio país no lugar que lhe compete, ou seja, no pódio. Por isso, Senhora Ministra, pode contar comigo, pode contar com a SIGA, pode contar com a SIGA Latinoamérica e pode contar com todas as organizações que se revêem nesta visão comum, neste propósito comum, nesta ambição comum de fazer com que o desporto seja uma escola de valores, onde impere a integridade, o respeito, o cumprimento das obrigações, para que nele nos possamos rever e para que nele as novas gerações possam encontrar também um motivo de orgulho, de realização pessoal e de realização profissional. Conte connosco. O mesmo aproveito para transmitir ao deputado Bandeira de Melo, um homem que conhece o desporto e conhece-o profundamente. Um homem que teve o rasgo de criar a Frente Parlamentar para a Modernização do Esporte, unindo deputados de todas as sensibilidades e quadrantes políticos. E já agora, simpatias clubísticas, ao que parece. Um homem absolutamente determinado a impulsionar a muito necessária modernização do futebol brasileiro. Minhas senhoras e meus senhores, é com pessoas como estas que se faz avançar a história. Por isso é com muita honra e satisfação que vamos assinar 2 importantes acordos de cooperação. O primeiro, já de seguida, com o Governo Federal do Brasil, representado pela Sra. Ministra Ana Moser. E o segundo, amanhã, no Congresso, com a Frente Parlamentar pela Modernização do Esporte, liderada pelo meu amigo Bandeira de Melo. Guardarei outras considerações para amanhã, em Brasília, na sessão especial e na audiência pública que lá terá lugar. Mas não posso deixar de assinalar aqui e agora uma coisa que me parece muito importante. É que mais do que a formalização do excelente diálogo e cooperação construtiva que vimos mantendo, o que estes acordos de cooperação, na verdade, representam e simbolizam é um autêntico virar de página. É o arranque de um novo ciclo. Um novo e auspício ciclo com o futuro e para o futuro do futebol no Brasil e na América Latina. De resto, permitam-me que confesse o quão impressionante, o quão notável tem sido experienciar este ambiente que se vive aqui no Brasil. Porque é, de facto, um ambiente único. Para quem, como eu, tem estado nos 4 cantos do mundo, de facto, vive-se no Brasil um momento especial, marcante, decisivo. Porventura, um momento único e irrepetível na sua história. Por isso é tão importante e decisivo aproveitar esta janela de oportunidade. Uma janela de oportunidade que se vai abrir ainda mais daqui a 2 meses, sensivelmente, quando o Brasil assumir a presidência do G20. Quando o Brasil assumir a liderança das 19 nações mais desenvolvidas do mundo e da União Europeia, do G20. Todos os olhos, todas as atenções estão focadas no Brasil. O Brasil estará, aliás, já está, sob os holofotes da comunidade internacional. Trata-se de um momento singular, de suma importância para o Brasil e para a consecução dos seus desígnios estratégicos e prestígio internacional. Mas também para o mundo. Um mundo que, bem sabemos, vive uma crise profunda e sem fim à vista. Um mundo que parece, a várias velocidades, assimétrico, desigual, confrontado com uma espécie de nova Idade Média, ensombrado por recorrentes crises, instabilidade e até guerra. E não há como ignorar aquilo que, na minha perspectiva, é uma crise de liderança global sem precedentes. Por tudo isto, pela extraordinária relevância que o esporte tem neste país, o esporte não pode perder
esta oportunidade e ficar para trás. O esporte, não nos esqueçamos, é uma das maiores expressões da cultura brasileira. É parte integrante da sua identidade nacional e do seu imaginário coletivo. O esporte, tal como eu o vejo, é um património nacional que orgulha e inspira todos os brasileiros e brasileiras e que os une e fortalece onde quer que estejam. Em Lisboa, em Genebra, em Nova Iorque, em Miami, em todos os sítios onde encontrei, se há coisa que distingue o brasileiro, é a sua paixão pelo esporte e aquilo que ele representa em termos de identidade coletiva. Mas, e infelizmente há sempre um mas, o esporte brasileiro enfrenta, como muitos outros, grandes desafios e grandes ameaças. Ameaças que exigem de si e de todos quantos dele fazem parte compromisso, responsabilidade e coragem. Penso que nesta sala temos exemplos suficientes em quantidade e em qualidade da liderança para podermos encarar estes desafios com otimismo. Sei do que falo. Mas é preciso que o desporto brasileiro, para poder exercer o seu papel na sociedade e na economia de hoje, é preciso que o futebol e o desporto em geral liderem dando o exemplo. É preciso que o esporte e o cluster que dele fazem parte queiram realmente seguir em frente. É preciso que todos tenham a coragem de pôr os legítimos interesses coletivos do esporte acima de interesses individuais e corporativos. Por isso, não percamos mais tempo. Não nos podemos dar este luxo. Há que congregar esforços, envolver todos os stakeholders, envolver todos, sem exceção, dar-lhes voz, ouvir as suas preocupações, as suas propostas, os anseios, identificando as melhores práticas, ponderando tudo, para no fim se decidir. Este, disto não tenho a menor dúvida, é um desafio fundamental e uma escolha crucial. E é para isso que a SIGA Latinoamérica está aqui e vai continuar. Faço por isso questão de reiterar, em nome da SIGA Latinoamérica, o nosso genuíno interesse e total disponibilidade para dialogar e cooperar com todas as instituições do esporte brasileiro, incluindo o Comitê Olímpico Brasileiro, a CBF e demais confederações, as federações estaduais, a começar pela Federação Paulista de Futebol, com quem temos tido um diálogo já de 4 anos muito positivo, muito profícuo e que nos permite acalentar esperanças de que é possível gerar os consensos, é possível ultrapassar as divergências e é possível construir oportunidades de sucesso. Mas quero reafirmar também o nosso interesse e disponibilidade em aprofundar o nosso relacionamento, diálogo e cooperação com as autoridades políticas, o Governo, o Parlamento, ou seja, o Congresso, o Senado, os governos estaduais, os municípios, cujo papel é tão relevante, e, naturalmente, os sponsors. Queremos todos o mesmo, e disto não tenho dúvidas. Um esporte íntegro, sustentável, inclusivo. Um desporto acessível, sem discriminação de espécie nenhuma a toda a população. Um esporte governado, gerido e praticado sob os mais elevados padrões de boa governança, integridade e transparência. Capaz de cumprir a sua indeclinável função social, educativa, cultural e económica para benefício de todos os cidadãos. Por isso, quero aproveitar esta oportunidade, enquanto concluo, para convidar mais uma vez todo o movimento desportivo brasileiro e latino-americano a adotar e implementar os nossos estándares universais sobre a integridade no desporto e a adotar e seguir o nosso sistema independente de verificação e rating da SIGA, o SERVES, porque esta é a verdadeira bala de prata, como daqui a pouco teremos a oportunidade de melhor explicar. Quero também registrar e agradecer o compromisso de todos, todas e todos, quantos aqui estão em promover e salvaguardar a integridade no esporte. Apraz-me constatar o vosso ímpeto reformista e este extraordinário clima de mudança a que já me referi, confirmando, porventura, a tal revolução que a ministra Ana Moser falava no seu discurso de tomada de posse aqui há uns meses atrás. O trabalho intenso que a SIGA Latinoamérica tem vindo a desenvolver, a crescente apoio que temos vindo a granjear, não nos vai dessa.
antes nos tornam mais responsáveis. E queremos corresponder a essas expectativas, com um espírito reformista, com uma visão de futuro, com uma atitude positiva e também com a independência e neutralidade que são nosso apanágio. Jamais cavaremos trincheiras para dizer o que pensamos. Não pretendemos impor nada, apenas propor, sugerir, recomendar. Trabalharemos como sempre, dando o melhor de nós próprios, abnegadamente, com humildade, com espírito de serviço e sem nenhum interesse que não seja a da defesa e promoção da integridade no desporto. E é por isso que aqui estamos e que vamos continuar. Neste país, neste estádio que nos acolhe de forma tão simpática e calorosa, nesta pátria do jogo bonito, nesta pátria de Garrincha, Pelé, Zico, Sócrates, Raí, Ronaldo, Mário Silva, está aqui mesmo à minha frente, Marta, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Ana Moser, Hortência, Lars Grael e tantas outras estrelas que deram tanto e tão importante de si e a quem o esporte, que eles elevaram à condição de arte, tanto deve também. Unidos por laços históricos, paixão pelo esporte e uma língua ainda mais universal pelo gênio de autores, atores e cantores brasileiros, leva-nos a ter confiança e sermos otimistas em relação ao futuro. Porque zelar pela integridade no desporto é zelar pelo futuro do Brasil e da América Latina. Um futuro de mais saúde, mais educação, de mais cidadania. Um futuro de mais orgulho, mais confiança e de mais esperança. Esta é a hora de agir. Se não for agora, quando será? Se não formos nós, quem o fará? Por isso, caras e caros amigos, lancemos as mãos à obra. Agradeço a vossa paciência, agradeço o vosso estímulo, o vosso contributo e arregassem as mangas connosco, porque temos muito trabalho para fazer. Aproveitem e desfrutem da Semana de Integridade do Desporto e estou certo que vamos nos encontrar por aí. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Bom dia. Acho que já dá para engatar na conversa, né? Queria cumprimentar formalmente aqui algumas pessoas. Meu caro Emanuel Macedo, do SIGA, que está nos recebendo, juntamente com o Paulo Kakinoff, Pacto pelo Esporte, presidente aqui do São Paulo, Júlio Casares, e também o presidente da Federação Paulista, Reinaldo de Bastos. Obrigada pela recepção, pelo engajamento na causa, na discussão. E deputado Bandeira de Mello, que tem, né, todo o envolvimento com a causa e, né, buscando encaminhar as discussões a respeito do avanço, né, do futebol brasileiro. E meus colegas, antes de mais nada, da Atletas pelo Brasil, Mauro Silva, que já saiu, mas a Dani aqui, Castro, que, enfim, tivemos muitas lutas aí por essas causas, né, que nós estamos falando aqui agora. E eu falo, então, hoje, né, depois de ter tido uma carreira no esporte olímpico e também uma vivência de 20 anos, mais de 20 anos, de gestão na área social e de conhecer o esporte da base, né, até o alto rendimento, e da base no sentido de base da população. E então, enfim, né, quando eu tive jogando pela seleção brasileira, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo e junto à frente ao Instituto de Esporte e Educação, eu tive a oportunidade de ir Atletas pelo Brasil, conhecer o Brasil. E isso, enfim, essa vivência, né, acabou me trazendo para essa posição nesse momento, e que o governo do presidente Lula coloca, né, recria o Ministério do Esporte,
e coloca uma visão de desenvolvimento social, e convida, né, para fazer esse trabalho de recriação do Ministério, mas também recriação da política de esporte. Porque o esporte ele é um setor muito amplo, né? São tantas manifestações que o esporte tem, tantas relações, inter-relações que alcança na sociedade, seja pela questão simbólica de assistir ao esporte, né? Esporte é participação e diálogo, né? Diálogo no sentido de assistir ao esporte e de se identificar com as disputas esportivas e tudo o que tem, né, em torno disso. E participação é ter a cultura, ou fazer parte da cultura. E nessa frente, né, o que a gente tem no Brasil é uma desigualdade muito grande de desenvolvimento, né, um topo da pirâmide que se desenvolveu especialmente os grandes investimentos feitos na década esportiva, na década olímpica que nós tivemos, né, a partir da candidatura e preparação para a Copa do Mundo 2014 e a Olimpíada 2016. Então, nesse período, nós tivemos um grande desenvolvimento em termos de financiamento, seja direto para a construção de equipamentos, mas também na estruturação e as legislações da lei de loteria esportiva, né, dos recursos da loteria esportiva, estruturando um fluxo de recurso que estruturou tanto o Comitê Olímpico quanto as confederações de todas as modalidades, como o Comitê Paralímpico, e também o Comitê de Clubes, e também de Clubes Paralímpicos, e a Confederação de Desportos Escolar e Universitário. Então, essa estrutura do esporte, e além, né, do recurso direto das loterias, apoio, patrocínio de empresas, né? Tivemos um Plano Brasil Medalhas com todas as empresas estatais apoiando, né, as confederações, né, para que todos os esportes tivessem sido apoiados. E isso gerou um desenvolvimento muito grande, tanto em termos de resultado, como em termos de estrutura, e a própria gestão desses setores, né? Então, nós temos hoje no Brasil cerca de 2,5 bilhões de recurso para o esporte, se somarmos, né, as várias fontes de financiamento, né, que são desde do recurso de loteria federal para as instituições de administração do esporte, que é em torno de uns 800 milhões divididos, né, por todas essas 6 que eu citei. O mesmo valor, mais ou menos, é o recurso orçamentário, só que 70% disso é emenda parlamentar, então onde o controle da política ele é limitado, bem limitado, mas também é uma construção, algo que se deu, algo que está aí, desde o que a gente hoje já pode dizer que foi o golpe de 2016, né? Agora já com a chancela legal, né, da sentença, ou não, sentença, né? Mas, enfim, de lá para cá, né, teve essa estrutura, essa desestruturação do que foi o financiamento de patrocínio, né? Mas teve toda essa construção. E esses 2,5 bilhões, então, tem essa parte do orçamento, que é uma construção que seja feita com o parlamento para buscar oferecer para o parlamento, dentro de uma política de esporte, as melhores, né, locais e maneiras de financiamento, de aplicação dessas emendas. Então, né, esse é o contexto do orçamento do Ministério. E aí nós temos cerca de 550 ano passado para a lei de incentivo, esse ano deve aumentar para uns 700, e mais o recurso da loteria para os estados. Então, isso tudo dá 2,5 bilhões. Isso é um recurso muito pequeno para o tamanho do Brasil, né? Tem dado conta para uma parcela desse sistema nacional, mas não para essa revolução, né,
me lembrou bastante que foi o pedido do presidente Lula quando o convidou, que é buscar ampliar para toda a população, né, garantir o direito constitucional do Estatuto da Criança e do Adolescente, toda a legislação, garantir esse direito na prática. Então, essa é a grande reconstrução, recriação do Ministério, para que se possa, né, desenvolver uma estrutura e um financiamento para o esporte, né, uma formalização. Então, dentro dessa nova estrutura do esporte e a proposta que essa gestão tem colocado, de construir o Sistema Nacional do Esporte, de favorecer a implantação ou o reconhecimento, desenvolvimento de atendimentos em esporte e atividade física para crianças, para jovens, para adultos, terceira idade, para toda a população, a partir de um desenho federal, mas com um apoio ao desenvolvimento dessas ações nos municípios, né? Um apoio e desenvolvimento dessas ações em parceria com a sociedade civil, né, para que nós possamos ampliar, democratizar, possamos ampliar essa escala, né? Então, nós temos, dentro desse momento atual, a legislação, a Lei Geral do Esporte, que estabelece o sistema e que está em fase final, né, do fechamento, enfim, do que foi a aprovação da lei, a sanção com vetos e, né, agora, semana que vem, fecha o prazo de 90 dias para apresentação aí para o Congresso e para o setor da regulamentação, né, com decreto de regulamentação, projeto de lei, questões que precisam ser fechadas. Então, essa é a grande discussão do momento, né, dessa legislação. E é importante, né, colocar a dificuldade, né, desse sistema ser tão amplo, a dificuldade para construir, né, novas ações, né? Então, existe somos ainda um setor pequeno porque precisamos ampliar, e para ampliar precisamos fazer o novo. No caso das instituições de gestão do esporte, o novo é a integração a um sistema nacional que vai além desse setor do esporte de rendimento. Há um sistema nacional que tem uma pactuação nacional em torno de objetivos comuns, de metas comuns, que o Plano Nacional coloca, né, nesse contexto de referência. E, junto, né, a partir dessas legislações, junto com estados e municípios, construir esse cascateamento desse sistema nos estados e nos municípios, né? Isso quer dizer construção de conselhos municipais, de planos municipais, alinhar a visão do que é feito na ponta com a visão de um plano nacional. Então, esse é o momento de construção do esporte brasileiro, de formalização do esporte brasileiro, de sair, né, de um momento de um recurso muito limitado, né, como a gente colocou, né, de disponível para se fazer política, e que nunca se vai conseguir, com o recurso do esporte, fazer essa grande política para o Brasil inteiro. É preciso construir as relações com os outros setores, é preciso construir a relação com saúde, com educação, com assistência social, com a própria cultura, com a educação integral, com a saúde preventiva, com o combate à miséria, combate à fome, políticas de desenvolvimento. Então, esse é o contexto de criação e reconstrução do Ministério do Esporte. É uma gestão do que está hoje e uma projeção e construção do que precisa ser, né, o futuro. E dentro dessa construção, a questão da integridade, ela tem um papel muito importante, né, porque, enfim, né, o esporte ele tem um papel social, ele tem um papel educativo, cultural e econômico na sociedade. Agora, o esporte ele é tudo isso porque, a partir do momento que ele seja
íntegro, confiável e imprevisível, né? Você não pode perder esses valores do esporte, porque ao perder esses valores, você não tem mais esporte. Então, é preciso que haja um movimento intencional para salvar a natureza do esporte. E isso passa, né, muito pelo desenho, pela construção das visões e ferramentas, instrumentos de integridade, né? Então, a integridade sempre, né, a integridade tem várias frentes. E, no caso, a lei geral, ela previa uma agência, né, Anisport, uma agência para zelar pela integridade. E agora, no fechamento do processo da lei geral, será apresentada uma proposta, né, que está sendo construída ainda, dessa agência de integridade. Então, projetado e é a intenção dessa gestão ter esse cuidado e essa gestão das questões da integridade do esporte, que tem a ver com o que já é conhecido como doping, né? Então, o doping sempre foi a questão de se quebrar a integridade do esporte, se burlando o resultado esportivo pelo doping. A integridade também tem a ver com a gestão das organizações, né, com o compliance e a estrutura de transparência e de participação, né, e todas as questões que já consolidadas na nossa sociedade, em termos de gestão de entidades que têm uma gestão de um recurso público e um fim público, né, que é o fim do esporte. A integridade também tem a ver com fair play esportivo e também com fair play econômico, né, uma visão de construção desse fair play, né, porque o esporte ele é tão apaixonante pela imprevisibilidade. Então, é importante ter, né, esse equilíbrio. Também né, cada vez mais e com muito risco, muito alto risco, a questão da manipulação dos resultados, das apostas, dos sites de apostas. Integridade também, né, para regular isso. E, finalmente, né, o respeito e inclusão. Então, as questões de racismo, de gênero, as questões regionais, né, todas essas questões, elas também estão inseridas na discussão de integridade, né, e cuidado pela integridade, né, o cuidado pela defesa da natureza do esporte. E isso não é novidade dentro, né, do Brasil. Nós poderíamos dizer que estamos fazendo 10 anos de 18A, né, porque ela foi aprovada em 2013, começou a valer em 2014, né, e aí teve 2 anos de como é que fala? De tempo, né, para as instituições se adequarem, mas faz 10 anos que, né, se aprovou uma legislação que é a 18A da Lei Pelé, e que agora ela se mantém na Lei Geral do Esporte, que colocou, né, pela primeira vez a questão do limite dos mandatos dos dirigentes, a transparência, né, no uso dos recursos e a participação de atletas na gestão e nas instâncias decisórias, né, e isso vem, então, nesses 10 anos, evoluindo em vários aspectos. A partir disso, surgiu o Pacto pelo Esporte, né, e a gente, né, não pode... O Pacto pelo Esporte também, e o que traz o envolvimento dos empresários, que nós também trazíamos na Atletas pelo Brasil. A 18A foi uma construção da Atletas pelo Brasil, com outros atores importantes da sociedade, importantes na relação com o esporte, né, saudar aí, né, a memória do João Paulo Diniz, do movimento de toda a família Diniz e todo o envolvimento que sempre tiveram por essa luta, o Live Right,
os movimentos, né, que nós tivemos aí nos últimos 10, 15 anos, né, porque 20 anos talvez, porque as coisas realmente não acontecem, né, do nada, por acaso, né, são construções. Então, hoje, se estamos aqui nesse momento com uma instituição mundial como o SIGA, ele está, né, se acoplando a uma construção feita aqui no Brasil e por todos esses movimentos. E é assim a hora de sempre avançarmos e formalizarmos cada vez mais e juntarmos as forças e os propósitos comuns, né, porque enfim, para o novo, né, é preciso construir um novo. Eu acho que esse aqui é o grande compromisso que se deve ter. E isso eu tenho falado para alguns diferentes públicos. É preciso que no Brasil nós tenhamos um grande acordo nacional, um grande pacto nacional de todas essas frentes do esporte que são tão amplas, tão diferentes, tão desiguais, né? Mas é preciso que nós tenhamos um pacto, não só entre essas instituições, mas também com a educação, também com a saúde, também com a própria segurança, com tantas frentes que o esporte e a atividade física fazem parte, mas como política não estão alinhadas. Esse é o grande desafio nosso. E é preciso que o esporte seja grande nesse momento e seja único nesse momento. E que, né, tenha a visão de construção, nesse período, de um pacto nacional pelos mesmos objetivos, pelas metas acordadas, para que nós possamos avançar em termos de brasileiros e brasileiras que têm acesso ao esporte e atividade física e se beneficiem disso. Então, essa é a construção, esse é o convencimento, né, que a gente busca fazer diariamente junto a esses órgãos e essas pessoas, essas instituições de poder, para ampliar, né, e fortalecer. Por isso é assim, primordial, não dá para nós defendermos algo que não é confiável. Então é primordial nós termos cada vez mais defendido a integridade do esporte e daqueles que o praticam, né? Mais uma vez, essa discussão, ela tem talvez pouco a ver com o menino que está jogando futebol lá no céu, na zona leste aqui de São Paulo, né? Mas a força do esporte, ela é uma só. Então, o que não funciona do esporte acaba impactando negativamente em toda a cadeia esportiva. Então, pelo exemplo, né, liderar pelo exemplo e manter essa natureza do esporte para que ele possa ser cada vez mais defendido em todas as instâncias, né, que é importante fazer essa defesa e esse fortalecimento desse fenômeno, né, social que emociona todos nós, né? Todos nós aqui sabemos o que é esporte, porque ele está no nosso dia a dia, né, e a gente quer levar essa realidade para um número maior de pessoas. Então, são alguns pontos aí desse memorando que vão, né, no sentido de promover os valores positivos do esporte, né, o seu papel social, educativo, cultural e econômico, e toda essa integridade, né, como impacta nessa imagem, reforçar a integridade, a transparência, a credibilidade do esporte, né, nas suas manifestações singulares e coletivas, promover a valorização dos jovens, desenvolvimento das suas competências, a participação nos processos de tomada de decisão, a promoção e a difusão de uma cultura de integridade em todos os níveis, fomentar a adoção de práticas de desenvolvimento do esporte juvenil dentro, né, das ações e dos espaços, né, de promoção do esporte, a promoção do estilo de vida saudável, a promoção de ações legislativas, né, de desenvolvimento de políticas e de iniciativas que busquem, né, a implementação dessa agenda e que possamos ter, então, cada vez mais formalizado. Então, esses objetivos são comuns e nós, então, né, estamos firmando esse acordo de nos apoiarmos aí nas nossas
nas nossas lutas por um esporte cada vez mais amplo, mais democrático, e mais íntegro. Esse é o nosso propósito aqui. Então, boa sorte, boa semana, e vamos nos encontrar cada vez mais, né? Quanto mais nós nos encontrarmos, quer dizer que nós estamos fazendo, né, mais juntos, e é isso que é importante. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra, por estas palavras de incentivo, por essas orientações estratégicas e também pelo repto que nos lançou a nós, SIGA Latinoamérica, e a todos os que aqui estão presentes. Estou certo que elas tocaram bem fundo, que foram ouvidas e que agora, arregaçando as mangas, vamos levá-las à prática. E para isto, vamos também, perante vós, formalizar essas intenções, esses propósitos, esses compromissos estratégicos, para que possamos também, daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, ser julgados não por aquilo que aqui dissemos e proclamamos, mas pelo resultado do nosso trabalho coletivo. É isso também aquilo que vos peço, é isso também aquilo que espero, e é para isso que vamos trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigada, ministra Ana Moser. Muito obrigada, Emanuel. Após essa cerimônia de assinatura simbólica do Memorando de Entendimento, nós teremos um intervalo de 5 minutos apenas para preparar para a próxima mesa, e daqui a pouco nos encontramos.